Eu concordo, não, é que são várias coisas que vêm na minha cabeça que eu falo no canal. Eu concordo com o que você falou sobre o poder de escolha, mesmo assim eu tenho uma crítica a fazer nisso. Quais são? Porque tem vários pensamentos agora aqui na minha cabeça, né? Principalmente sobre a mulher, como os comentários que ela fez. A mulher hoje foca mais acima de tudo, é orientada culturalmente, digamos assim, a focar em trabalho. E a minha irmã também não quer ter relacionamento, etc. É uma escolha dela. Ao mesmo tempo... Sua irmã tem quantos anos, Miguel? Ela tem 20? 20? 20. A sua tem 12, né? Tem 12. E aí, o que eu acho disso? O primeiro ponto, eu acho que é um certo egoísmo das mulheres, acima de tudo, pensarem assim, porque, de certa forma, hoje, nós temos a geração, assim, mais fácil, digamos assim, para você viver. A gente não tem guerra, agora tá tendo, né? Mas nem temos... aqui, né, mano? Então tá de boa, né? Aqui não tem... Aqui é só guerra política só. É isso que eu ia falar. Aqui é só guerra ideológica. A gente tem a tecnologia a nosso favor, as coisas são muito mais práticas e tal. Então, hoje, de certa forma... não é tão perigoso assim como era no passado até para a mulher ter um filho. Até se a mulher trabalhar, fica até mais fácil para ela sustentar e etc. e não depender de um homem. E eu acho que a gente começa a quebrar o sentido da sociedade. A organização do Estado é justamente a família, é a base da organização social, da estrutura estatal, né? Quando você começa a quebrar isso, justamente o que você falou, não só os relacionamentos vão ruir, mas toda essa estrutura começa a desmoronar também. As taxas de natalidade vão cair, você tem que recorrer à imigração, entre outras coisas, e você sofre influência de outras religiões, assim por diante. Então esse é um ponto que eu considero. E outro também é que, para a mulher, o que acontece? Olha só o comentário que eu vou fazer, tá? No passado, o homem, se ele ia se relacionar com a mulher, algo do tipo, né? Era meio incomum ele se relacionar com ela de maneira casual, digamos assim. E muitas mulheres, elas não se sentem bem, se sentem usadas, se relacionando com um cara sem relacionamento. Então, quando uma garota às vezes pensa, como até minha irmã pensa, eu não quero relacionamento, etc., basicamente o que você está dizendo é o seguinte: cara, você só vai ter relação sexual casual. Você vai se sentir usada, provavelmente. Isso não é saudável para o emocional da mulher, digamos assim. Não é interessante para ela não ter esse lado de investimento do homem. Só que para o homem é excelente, cara. Porque o homem não tem o bônus... Perdão, ele não tem o ônus, entre aspas, de ter que se casar e enfrentar as leis, de viver com essa mulher, etc. Ele vai só ter o bônus de ver ela quando ele quiser, porque o sexo casual favorece o homem. O sexo casual favorece o homem, o casamento favorece a mulher. A mulher que quer abrir mão disso, ela basicamente está favorecendo a narrativa. Por isso que muitos dizem que o feminismo ele meio que favoreceu alguns homens, que não são muitos homens que estão se aproveitando dessa libertinagem, digamos assim, desse sexo casual exorbitante. São poucos melhores homens que se aproveitam. O cara comum também, ele tá de fora dessa brincadeira. Dá pra gente explicar sobre isso. Então, e é o que eu digo, chega um momento da vida da mulher em que a vida começa a fazer escolhas para ela. Ela não pode mais fazer escolhas. Quanto mais a mulher se desenvolve no seu trabalho, quanto mais independente ela se torna, mais distante fica para ela relacionamento. Para o homem é o oposto. A mulher, quanto mais grana ela quer, normalmente, generalizando, ela não vai querer pegar um cara de baixo, às vezes, para ensinar esse cara. Porque a mulher, às vezes, quer um líder. Ela quer alguém que ela olhe e admire ou acompanhe. Estou generalizando, sempre tem exceção. Olha, não me sinto mulher, então. Não quero liderança de ninguém na minha vida. Mas assim, a liderança no sentido de... não no sentido de abuso, né? De mandato, nem submissão, de autoridade. Né, Miguel? Não necessariamente, tipo, submissão daquele... Não, um cara que você admire e que ele tome as decisões que às vezes você não vai saber tomar, de repente. Então, esse é um ponto. Quando acontece isso, cara, chega uma hora que a mulher tem que fazer as perguntas... A vida vai fazer essas perguntas. Às vezes fica tarde demais pra ela ter relacionamento. Às vezes, a parede da fertilidade dela, a janela de fertilidade dela fechou. E aí vai ficar mais difícil ainda para ela conseguir relacionamento. Por quê? Porque, olha só, o fator do homem investir numa mulher, permanecer com ela, vem assim, primitivamente, por causa de filho. O homem sempre foi feito para reproduzir. Só que ele permanecia mais por causa de filho. Então, automaticamente é conectado. A habilidade da mulher de gerar filhos está diretamente conectada com a sua habilidade de conseguir relacionamento de longo prazo. Se ela perde a habilidade de ter filhos, ela compromete a habilidade de ter relacionamento de longo prazo. Porque o principal motivo pelo qual o homem permanece com a mulher é por filhos, acima de tudo, e para sustentá-lo, provê-lo e mantê-lo. Então, é o que eu disse, quanto mais a mulher ganha grana, mais foca na carreira, a vida vai chegar e vai perguntar para ela, olha só, talvez esteja tarde demais para você ter relacionamento. Ela não vai mais poder decidir de repente. O homem é o contrário. Quanto mais o homem ganha grana, mais ele se destaca, mais ele amadurece, mais ele tem às vezes 30, 40 de repente, mais portas se abrem para ele para relacionamento, porque muitas mulheres às vezes se interessam por caras mais velhos, esse é um ponto, mais maduros, experientes não só financeiramente, mas emocionalmente e sexualmente. E também porque ele como homem, o homem não se importa em uma garota às vezes mais nova, que não tem um trampo, não é independente, nada do tipo, porque ele não valoriza o trabalho da mulher. Ele valoriza
a sua companhia feminina e principalmente a sua sexualidade e fertilidade. Então é o oposto. Quanto mais a mulher se destaca, literalmente ela vai se tornar independente mesmo do homem de relacionamentos. Talvez seja tarde demais para ela e talvez não seja saudável para ela na sua vida. Já que você entrou nesse assunto, o que seria para você o ideal, no geral? Hoje em dia? Pra mulher, no caso. Até para as meninas, tipo, entenderem aqui. O que eu trago... Tipo assim, qual que seria o equilíbrio perfeito entre... Eu vou dar minha opinião, tá, Miguel? Você pode discordar. Beleza. Eu não tenho interesse, obviamente, em ter um relacionamento que eu tenho que bancar a mulher o tempo todo, tá ligado? Porque é um puta de um saco, mano. Então, assim, pra mim, a mulher, tipo, tem que ter um equilíbrio entre ela ter a grana dela, né? Eu não sou aquele cara tradicionalista, mano, eu vou deixar minha mulher em casa, porque eu já deixei minha mulher em casa num casamento, foi um cu. Foi um saco, mano, na moral, sério, eu falo isso abertamente. Então, assim, Thiago, não tenho essa visão, tipo assim, minha mulher vai ficar em casa trabalhando, lavando roupa, e eu vou ter que bancar tudo, tá ligado? Não é nem porque eu não posso. É porque, cara, uma mulher dentro de casa que não trabalha, tipo... Fique com uma pra você ver que é um puta de um pé no saco, tá ligado? Mulher surta, velho. Depois nem sexo você tem mais. Então, assim, na minha visão, tipo, você acha que tem... Pra você, tá? Tipo, teria um equilíbrio entre, tipo assim, a mulher... Até onde dá pra ela ir e ter uma independência financeira e até onde, tipo assim... Ela deve abrir mão em algum momento, tipo, da carreira dela ou não. Porque também o que a gente não pode esquecer, cara, é porque... Eu entendo o seu ponto, sou homem, obviamente, assim, aqui a ideia é a gente trazer, tipo, debates saudáveis. Mas também tem homem cuzão, cara. Tipo assim, isso é fato. Também tem homem também que vai lá falar pra mulher, velho, sai do seu trabalho e depois mete um pé na bunda. Então é igual eu falo, eu não passo pano nem pra mulher pilantra, nem pra homem pilantra. Então estamos pensando aqui num cenário, um homem de valor, legal. Mas não são todos homens que são de valor também, né? Positivo, sim. O que você acha na sua visão? Tipo, existe na sua visão, tipo, com relação a essa dinâmica, né? Tem essa questão da mulher... Meninas, se vocês chegarem com 40 anos com uma carreira foda, isso que o Miguel falou é totalmente coerente. Com 40 anos com uma carreira foda, o dinheiro de vocês, a fama de vocês não atrai os caras do mesmo jeito, entendeu? O pessoal acha que vai atrair. Cinquentona véia da lancha. Foda-se, tipo, os homens não olham pra isso. Isso é fato, isso que ele falou é fato, né? Por isso que eu queria entender na visão de todo mundo aqui. Qual que é o meio termo? O que seria um ponto saudável para você ter uma independência financeira, ter um relacionamento saudável? O que vocês acham sobre isso? Sim, justamente eu concordo em aliar ambos e às vezes eu concordo também no ponto da mulher ficar em casa dependendo da circunstância, mas não é algo que eu assim, defendo que elas devem ficar. São várias nuances diferentes, né? Às vezes dependendo do modelo ali de relacionamento, como eu posso dizer, cara? Eles não vão ter condições de ter como pagar alguém de repente ou quem sabe pagar uma escola se quiserem ter um filho. Então, às vezes, há necessidade da mulher ficar em casa e o homem só trabalhar para que ela administre o lar, que era mais ou menos o que a mulher fazia no passado, né? A mulher, ela meio como se fosse uma funcionária do homem. E ela recebia o sustento dele. Não recebiam, algumas recebiam dinheiro e algumas eram sustentadas. Definitivamente se compromete a independência da mulher, ainda principalmente no sentido em que se o cara ele vai embora, digamos assim, pode acontecer principalmente de que às vezes ela tem filho agora, ela tá mais velha e o cara tá top, tá com grana, não sei o que lá. E o fato do cara ter filho muitas vezes não o atrapalha para se relacionar de novo. Como eu corrigiria isso? O que eu indico muitas vezes que para as mulheres, via de regra, o mais interessante é para elas... Esse é um primeiro ponto. Se relacionar com caras com uma distância de idade maior. Entendeu? Tipo 10, 15 anos mais ou menos. Esse é um ponto meu, um pouco de radical, mas faz sentido. Não, porque... mas a ideia é essa, meu. Cada um fala o seu. Aqui não tem. Não tem. Que eu. Novinho. Não tem problema. A ideia é que cada um. A ideia é cada um trazer a sua visão. Individual, tranquilo. Individual não tem essa. Mas o que eu quero dizer é que generalizando, pode acontecer, a mulher ela evita isso. Se o cara sair fora, ela ainda tá com um valor, que a gente chama valor sexual de mercado bom para voltar ao mercado de relacionamento. Agora, se a mulher tem 20, o cara tem 20, passou não sei quantos anos, ela tá com 40, o cara com 40, o cara sai, ele com 40 ele tá no foda top, e ela com 40, putz. Então, se tem 10 anos de diferença, ela tá com 30, o cara tá com 40, não é a mesma coisa, esse é um ponto. Sobre essa questão, eu acho que as mulheres devem focar em estudo, quando elas são jovens, estudar, mas saber também equilibrar e colocar o relacionamento, a família dentro dessa pegada na vida delas, né? Então, o que eu digo é que assim, as mulheres elas têm 3 zonas que eu chamo. Elas têm a zona de diversão, que é mais ou menos, vamos colocar, 18 a 29, 30, que é quando ela está no auge, que tem vários contatos, vários homens querendo sair com elas via de regra, várias opções de relacionamento, tanto ficar, quanto casual, quanto namorar, generalizando. Depois ela tem o que eu chamo de zona de atenção ou de perigo, que é de 29 a mais ou menos 35, 40, que é quando começa a entrar a gravidez de risco. E por último ela tem a zona fantasma, que é quando a habilidade dela de conseguir relacionamento será comprometida. Quase, né? Principalmente pelo que eu expliquei da fertilidade. Então ela tem que saber como navegar, entendendo esses valores que ela tem, saber investir na carreira, mas também não só focar tanto nisso ao ponto de que ela fechou a janela dela para se relacionar
completamente. Porque querendo ou não, para a mulher, acima de tudo, ela engravida, ela tem filho, ela tem a gestação. Então, em algum momento, talvez ela vai ter que abrir mão de estudar, ela vai ter que abrir mão da carreira, de repente. A menos que a empresa pague por aquilo. Mas se a gente trazer isso para um macro, cara, praticamente você está transferindo o que o homem fazia no passado para o Estado. Alguém vai ter que fazer esse papel para a mulher ter filho. Alguém vai ter que cuidar. Se não for a creche, e alguém vai ter que pagar por isso. Vai para o Estado, vai... Então, no macro, cara, isso se torna um negócio insustentável. Porque, querendo ou não, eu sei que as mulheres não gostam de ouvir isso, mas a mãe natureza estabeleceu de que a mulher precisava de um homem ali para cuidar dela, do filho, para protegê-la, para às vezes sustentar naquele momento, pelo menos, de gravidez enquanto o filhote é pequeno. E isso não mudou 100%. A tecnologia conseguiu resolver muito isso com... Não só a tecnologia, com eletrodomésticos, essas coisas, facilitou a vida da mulher e etc. E também o Estado resolveu bastante. Só que isso não sumiu. Só foi transferida essa conta. Essa conta que o homem, entre aspas, pagava, era responsável, foi transferido para um outro ente. Então, isso a longuíssimo prazo é insustentável. Entendeu? Então, é o que eu digo. Não tem como você hackear 100% a mãe natureza. A mulher tem que saber conciliar no período da vida dela, considerando o valor de diversão dela, porque muitas vezes estão focando no período de diversão para se divertirem, para focar em dinheiro e etc. E aí, quando chega lá na frente, e agora? Eu quero relacionamento, mas agora eu não consigo, tá difícil. Só que aí eu sou contra você culpar toda uma estrutura patriarcal e etc. Por isso, foram as escolhas que você fez que te levaram até esse ponto da sua vida, entendeu? Essa é a minha perspectiva.